custas processuais. Vamos lá. Ritmo de revisão é assim mesmo. Custas processuais. Ó, momento do pagamento. Momento do pagamento, você sabe que é ao final. Momento do pagamento, as custas serão pagas ao final. Este ao final, você sabe que pode ser um pouquinho diferente se houver a interposição de recurso. Por quê? Se houver a interposição de recurso, as custas serão pagas no prazo recursal. A gente sabe que o processo de trabalho trabalha com uma regra geral de 8 dias. Então, se eu, por exemplo, for interpor um RO em 8 dias, dentro dos 8 dias eu tenho que depositar as custas, ok? Então, se houver a interposição de recurso, as custas, elas devem ser depositadas e comprovadas no prazo recursal, porque aí fazem parte do preparo, que é um dos pressupostos de admissibilidade. O valor das custas é até mais importante, porque nós tivemos mudança com a reforma trabalhista. Então, o valor das custas. A gente sabe que as custas, elas são calculadas como uma regra geral em 2%. E aí eu posso ter 2% do valor da condenação, eu posso ter 2% do valor do acordo, eu posso ter 2% do valor da causa, eu tenho 2%. Então, se eu fui condenado a pagar R$10.000, eu sei que serão R$200 de custas, 2% de 10 mil. E aí eu tenho, com base nesses cálculos, valor mínimo e valor máximo. Valor mínimo eu sempre tive. Agora eu passei a ter, com a reforma trabalhista, um valor máximo. Tem que saber os dois? Sim. Então, o valor mínimo de custas. Você fez os cálculos ali, deu R$4. Você vai pagar R$4 de custas? Não. Por quê? Olha o mínimo. Lembra aqui, ó, 10,64. E o valor máximo? 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social, que é o nosso INSS. Então, ó, mínimo de 10,64, máximo de 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social, que é o INSS. Você não precisa saber o valor em reais disso daqui, dá 22 mil e tantos reais, não precisa. O que você tem que lembrar, 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social, ok? O mínimo você tem que lembrar que é de 10,64, realmente, porque já foi cobrado assim em prova. Depois, ó, honorários periciais. Honorários periciais. Nós já sabemos que os prévios, eles são ilegais. Então, isso nós já sabemos, podemos passar até mais rápido. Os honorários periciais prévios, eles são ilegais. Temos a OJ 98, temos o artigo 790B, parágrafo 3º. O mais importante para a gente está na tela, ó. Mais importante, honorários periciais finais. Artigo 790B da CLT. Quem paga os honorários periciais finais? Vamos imaginar que o valor tenha ficado em R$3.000. Então, o valor dos honorários periciais finais, R$3.000. Quem paga? Toma muito cuidado para a banca não colocar e te levar a erro aqui, vinculando, por exemplo, o laudo pericial. Falando que o laudo pericial foi contrário a você. Não me interessa o laudo pericial. Anota isso aqui. Laudo pericial não manda em nada. O que você vai analisar é o julgamento que o juiz fez em relação àquele pedido relacionado à perícia. Ah, o laudo pericial disse que não há direito do Bruno. Tá, não me interessa o laudo. O que o juiz falou? Porque a gente sabe que o juiz pode discordar do laudo. O juiz ele não precisa seguir o perito. Então, toma cuidado, porque eu já vi prova trazendo isso aqui e gente errando de bobeira. Então, nós vamos analisar, eu vou anotar agora para vocês, ó. Nós vamos analisar quem foi o sucumbente na pretensão objeto da perícia. Então, nós vamos ver quem foi o sucumbente
na pretensão objeto da perícia. O que é o sucumbente na pretensão objeto da perícia? Aquele que perdeu o pedido relacionado à prova pericial. Aquele que perdeu o pedido relacionado à prova pericial. O pedido, ou seja, análise do juiz, não análise feita pelo perito através do seu laudo. Ok? Muito cuidado com isso daqui. E aí, na nossa sequência, a gente continua falando de honorários periciais, só que falando do pagamento pela União. A União pode vir a pagar os honorários periciais? Sim. Só que olha qual é o detalhe aqui, pessoal. Até em decorrência da reforma trabalhista. A perícia, ela vai ser paga por aquele que perdeu o pedido relacionado a ela. Ok. Se ele não tiver condições de pagar, se nem mesmo ele tiver condições de pagar parcelado, porque o juiz pode autorizar agora o parcelamento, aí sim caberá a União. Então a gente vai ter a ideia de que a União pagará os honorários periciais apenas se nenhuma outra situação for possível. Se a parte não puder de nenhuma forma efetuar o pagamento. A gente não vai jogar a conta direto para a União, ok? Então a ideia é, você parte, paga. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas você tem créditos a receber nesse processo. Então você vai pagar com os créditos que vier a receber deste processo. Ah, não tenho dinheiro, não tenho crédito a receber desse processo. Você pode pagar parcelado? Se tiver como pagar parcelado, paga parcelado. Ah, não tem como pagar parcelado. Aí, meu amigo, como o perito tem que receber, aí nós vamos para a União, ok? Aí a gente vai aplicar a súmula já mais antiga, súmula 457 do TST, pagamento pela União. Agora, toma cuidado com isso aqui, ó. E o perito assistente? E o assistente técnico? Quem paga? A parte que o contratou. O assistente técnico, também chamado de perito assistente, vai ser remunerado pela parte que o contratou. Nós temos aqui a súmula 341 do TST, que é fundamental para a gente. Ok, essa daqui são várias ideias importantes para a gente. Agora, para fechar, isenção de custas processuais. Quem não paga custas processuais? Olha aqui, ó, aqueles que têm a justiça gratuita, os entes públicos, Ministério Público, Correios e Estados estrangeiros. Essa galera aqui, pelo artigo 790-A, está isento de custas processuais. Aquele que tem justiça gratuita, entes públicos, Ministério Público do Trabalho, Correios e Estados estrangeiros. Essa isenção não alcança as entidades fiscalizadoras das profissões, então não alcança ali as entidades fiscalizadoras, os conselhos que nós conhecemos, coloquei CREA, CRA, CREFITO, alguns exemplos ali pra gente. Beleza, pessoal?